Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui animados para começar esse período de oração e hoje a gente tem aí a unção de Esther. Espero que vocês recebam esse renovo aí do Senhor sobre a vida de vocês, que é a unção de Esther. Bom dia, Aninha. Vamos começar aqui declarando então a palavra do Senhor. Lá em Jeremias 1, 4, 10 fala o seguinte: antes que o Senhor te formasse no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, e antes que saísse da madre, o Senhor te santificou e te deu às nações. Então você é formada por Deus para que você possa falar dele para as pessoas. Então, a gente pode dizer às vezes para ele assim: ah, Senhor, eu não sei falar porque ainda sou uma criança, eu não sei falar do Senhor. Mas o Senhor diz que nós não somos apenas meninos, porque todos a quem o Senhor envia, ele capacita, ele mesmo coloca a palavra dele no nosso coração e na nossa boca. E o Senhor diz: não temas diante de nada, porque o Senhor é contigo para nos livrar. E o Senhor estende a mão dele agora e toca sobre as nossas vidas, toca na nossa boca. E o Senhor diz que coloca as palavras dele nas nossas bocas. E o Senhor ainda nos põe sobre nações, sobre reinos, para arrancarmos, derrubarmos, para destruirmos, Senhor, para arruinarmos e para edificarmos e para plantarmos. Então, tudo aquilo que for necessário fazer, Deus há de nos capacitar. E o Senhor nos coloca agora como cidade forte, o Senhor nos faz agora como mulheres fortes, em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa unção de Esther, que está vinculada à palavra propósito, né? Ou seja, o que será que eu tenho feito da minha vida? Será que eu tenho cumprido o propósito de Deus na minha vida? Né? Ou seja, a primeira coisa a gente precisa entender o que vem a ser esse propósito, né? Propósito eu entendo que é um projeto, que é uma finalidade, que é um objetivo. Então a gente precisa entender que Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com um objetivo e Deus nos criou com uma finalidade. E pelo que a gente tem conversado, pelo que a gente tem colocado diante aí, bom dia para todo mundo que tá aí, e a gente tem colocado aí as enquetezinhas, o que a gente tem colocado, muitas pessoas têm buscado o seu propósito, buscado entender qual o seu propósito. Eu percebi que é uma busca da maioria dos seres humanos saber qual é o meu objetivo, o que Deus tem para minha vida, o que eu vim fazer nesse planeta, né? Qual que é o meu objetivo de vida? Então o propósito, nosso propósito de vida está muito vinculado ao objetivo, qual que é o meu objetivo nesse planeta, o que eu preciso fazer nesse planeta. E se a gente for parar para pensar, esse propósito está descrito ali no nosso manual de vida, né? Ou seja, o propósito de Deus é para que nós possamos viver conforme os planos dele. Eu acredito muito que todos os nossos dias foram escritos e determinados por eles. Mas a gente às vezes sai desse propósito, às vezes a gente sai dessa finalidade. E às vezes a gente precisa entender que a gente precisa voltar para esse propósito, que é estar no centro da vontade de Deus, né? Deus, ele torna, quando a gente está no propósito dele, tudo aquilo que é conflituoso, tudo aquilo que tem sido difícil, ele nos coloca de volta ao propósito dele, para que a gente possa caminhar firme ali com ele dentro do propósito. E ele transforma o caminho tortuoso, ele tira todo o peso, toda a condenação quando nós estamos debaixo de um propósito. E aí a gente reflete qual foi o propósito de Deus na vida de Esther. E é tão lindo esse texto lá em Esther 4,14, fala o seguinte: porque se de todos calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. Então Esther tinha uma missão de vida, que era salvar. A Esther tinha um propósito de vida, que era salvar o povo judeu de um decreto de morte. E Deus fala claramente ali para ela: olha, se você
não aceitar o seu propósito, se você não aceitar essa missão que eu tenho aí para você, essa finalidade, esse objetivo, com certeza eu vou levantar outra pessoa, porque a minha obra, o meu compromisso com o meu povo vai permanecer. Mas a sua vida, você nunca vai estar satisfeita, você nunca vai estar feliz, porque você não cumpriu o seu propósito de vida. E para quem sabe, não foi para esse tempo que você nasceu, né? Ou seja, não, para quem sabe, não foi para esse tempo que eu te elevei a rainha. Então, Deus tem falado muito ao meu coração que foi para esse tempo que eu nasci. Foi para esse tempo que você nasceu. Existe um propósito de Deus na sua vida para esse momento. E a gente tem que perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor tem planejado para mim? Porque eu quero cumprir o meu propósito. A palavra de Deus traz... Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. A palavra de Deus traz que existe um propósito coletivo para nós, que é o grande chamamento de Deus para a humanidade, né? Esse propósito de vivermos conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? Sermos pessoas representantes de Deus aqui na Terra. E eu acredito também que existe, né, um propósito individual para cada um, né? Então, para cumprir esse propósito, é necessário que sejamos mulheres corajosas, mulheres ousadas, mulheres de fé, né? Então, entendam, existe um propósito coletivo, que é a grande missão de Deus para a humanidade, que é estarmos no centro da vontade de Deus, e um propósito individual, né? E para isso, Deus, eu quero orar para que Deus injete nas nossas vidas agora coragem, fé e ousadia, para que a gente possa entender e cumprir esse propósito, não só coletivo, mas o nosso propósito individual. E eu vejo que existem, nos ciclos da nossa vida, existem vários momentos que a gente tem uma finalidade, individualmente falando, né? E um dos momentos que mais me marcou foi quando eu pude cuidar da minha sogra enquanto ela estava doente. Eu vi que aquilo ali era uma missão de vida minha, um propósito de Deus para a minha vida. E aí eu entendi também por que eu fiz enfermagem. Eu tinha muito no meu coração em ajudar as pessoas, mas se eu não fosse enfermeira, se eu não tivesse estudado enfermeira, provavelmente eu não teria o privilégio de ter cuidado dela, né? Então eu vi se cumprir no propósito dos meus estudos em cima de cuidar de uma pessoa tão preciosa, tão especial, que eu vi ali, né, podendo cuidá-la. E quando a gente tem entendimento de quando a gente cuida do outro, principalmente quando esse outro também é uma pessoa separada de Deus, usada por Deus, um profeta de Deus. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim: quando nós cuidamos dos profetas de Deus, nós temos créditos com Deus. E aquilo, né, eu fiquei muito feliz, muito empolgada, porque além de ter sido um privilégio de cumprir o propósito de Deus em cuidar daquela mulher tão preciosa, né, eu ainda adquiri crédito. Ou seja, quando nós cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente tem créditos com Deus. Ou seja, você cumpriu uma missão, né, Deus fica feliz, Deus te abençoa. E quando Esther decidiu cumprir o propósito dela, sabe o que aconteceu na vida dela? Ela teve acesso ao trono do Senhor, né, do seu rei ali. Ela foi à presença do Senhor, ela teve acesso a esse trono sem ser chamada. E naquela época, se qualquer pessoa fosse diante do rei sem ser chamada, havia uma lei onde essa pessoa poderia ser executada. Mas por ela acreditar que Deus tinha um chamado para ela, ela foi diante do rei e ele levantou o cetro dele de autoridade, liberando ela daquele decreto de morte. E ainda virou para ela, sabe o que ele falou? Lá em Esther 5:8 ele fala o seguinte: quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta desse cetro. E o rei perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado.
Olha só, quando nós decidimos cumprir o nosso propósito com o Senhor, quando a gente decide cumprir a nossa missão, o nosso objetivo, nós só temos a ganhar. É necessário sim a nossa fé, a nossa ousadia, a nossa coragem, porque na maioria das vezes, né, essas missões, elas não são fáceis, elas não são tão simples, né? Requer muito de nós, mas quando nós temos no nosso coração essa disposição, essa vontade, né, de cumprir aquilo que Deus nos chamou, nós temos esses créditos, nós somos abençoados, nós temos acesso ao Senhor. E uma vez eu ainda ouvi uma palavra onde o pastor falava que Deus tem compromisso com aqueles que cumprem o propósito. Deus revela os seus mistérios com aqueles que cumprem o seu propósito. Então pensa, olha, você tem crédito, você tem acesso ao Senhor, você ouve e entende os mistérios de Deus. Como Esther alcançou misericórdia diante do rei. Eu quero dizer que você também, quando cumpre o seu propósito, o Senhor está aqui dizendo, né, que Ele levanta agora o cetro dele de poder sobre as nossas vidas, né, e nós alcançamos ali misericórdia diante do Rei, e Ele te diz, qual é o seu pedido? O que você quer, minha filha? O que você quer, né, minha princesa, minha rainha? Pode pedir, que tudo que você quiser, até metade do meu reino, né, eu vou te dar. Então, isso é um resultado, né, de se cumprir o propósito de Deus. Então, vamos orar agora. Eu quero que você coloque diante de Deus. A gente fez esse propósito de jejum e de oração esses dias, vai ficar gravado aí, porque quem não puder entrar agora às 6 da manhã, entra às 8, entra no horário que puder e faz o propósito. O jejum fica a seu critério, né? Eu preciso sempre fazer jejum de doce, porque eu adoro doce, né? Então eu vou fazer o jejum meu de café da manhã, que também é uma das refeições que eu mais adoro fazer, e de doce também. Então fica a seu critério, seu jejum, e eu quero que você coloque agora diante de Deus. Eu quero que você entenda que o seu propósito coletivo, né, a grande comissão de Deus para a humanidade é que possamos viver no centro da vontade dele. E depois nós vamos orar pelos nossos propósitos individuais, né, para que a gente entenda qual é o chamamento de Deus individualmente para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada uma que está aqui diante do Senhor, Pai. Eu coloco a vida da Ana, da Neia, eu coloco a vida da Renata, da Ida, Deus amado, do João, da Norma, da Derby, da Cris, da Marcelene, da Daiane, da Tati, da Vanessa, da Débora. Deus, em nome de Jesus, da Daiane, da Jéssica, da Roberta, da Andressa. Pai, que nós possamos entender. Aplica, Senhor, coloca essa semente de entendimento no nosso coração de qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, o que é viver no centro da tua vontade? O que é fazer a sua vontade? O que é ser um representante de Deus nessa terra? Que possamos entender esse propósito nas nossas vidas, esse grande propósito coletivo de Deus nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco ainda cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, vá de encontro ao coração de cada uma, Senhor, e que elas possam entender, Senhor, qual é o propósito individual do Senhor para a vida de cada um. Senhor, é ser mãe, Senhor, é ser uma boa profissional, é ser luz aonde nós estamos, Pai, é cuidar de alguém, Senhor, é ir para as nações falar do Senhor. Pai, qual é o chamado individual, qual é o propósito individual do Senhor, Deus amado, para a vida de cada um, Senhor, que possamos entender, Senhor, do propósito, do chamamento menorzinho, aquele que às vezes a gente acha que nem é propósito, mas que nós vamos fazer diferença naquele lugar, nós vamos fazer diferença na vida de pessoas ali, Senhor. Em nome de Jesus, injeta agora no coração de cada um esse entendimento. Espírito Santo de Deus, traga revelação ao coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus, que possamos
que isso pode ser claro, que essa resposta pode ser clara nas nossas vidas, Senhor. Qual é o chamamento do Senhor para as nossas vidas individualmente? O que o Senhor tem para cada um aqui? E que possamos prosseguir, Deus amado, entendendo, não só entendendo, mas cumprindo o chamamento do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero ainda declarar um versículo, né? Que tá lá no livro. Eu sempre coloquei um memorialzinho, algo para que a gente possa fazer sempre no final de cada capítulo, e lá no de Esther tem esse versículo de Hebreus 4,16 que fala o seguinte: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Se veja agora chegando diante do trono de Deus, e nesse trono está escrito graça. A graça é um favor imerecido, é algo que você não merece. Só de você estar diante do trono de Deus já é algo que você não merece, né? E Deus te dá esse acesso ao trono dele, e visualiza esse trono como um trono da graça, onde você vai receber todos os benefícios de Deus, merecidos ou imerecidos, porque a graça é esse favor que nós não merecemos. E lá ainda ele te dá a misericórdia, para que você receba misericórdia e ache essa graça. Se visualize agora o Senhor te colocando de frente a esse trono de graça, para que você alcance, levante a sua mão e alcance essa misericórdia, alcance essa graça do Senhor sobre a sua vida, a fim de que você seja socorrida no momento oportuno. Esther foi socorrida no momento oportuno. E é tão interessante quando o poder de Deus alcança as nossas vidas, quando o poder de Deus ele invade o nosso ser. Ele não fica só aqui, ele transborda. Quando Esther recebeu livramento, quando Esther recebeu a graça de Deus sobre a vida dela, aquele poder de Deus que havia, sido colocado sobre a vida dela, alcançou todo o povo dela. Quando Deus injeta poder sobre a sua vida, quando Deus injeta a graça dele, quando ele injeta a misericórdia dele sobre a sua vida, não para em você. Todas as pessoas que você tem contato também vão ter acesso a essa misericórdia, vão ter acesso a essa graça, porque é propósito de Deus te usar. É propósito de Deus que você seja, uma fonte alternativa de poder de Deus nessa terra. Então receba nessa manhã essa misericórdia, receba nessa manhã essa graça e declare comigo: eu confio no Senhor, porque eu tenho acesso ao trono da graça. Você pode dizer isso aí? Eu confio no Senhor em todas as circunstâncias da minha vida, porque eu tenho acesso ao trono da graça. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e eu tenho socorro na hora certa. Quero dizer que a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas nessa manhã, e o socorro dele vem nesse momento sobre as nossas vidas. Ele não falha, e ele nunca falhará comigo e nem com você. Deus não falha, e ele nunca falhará. E eu quero te dizer, foi para esse tempo que você nasceu. Foi para esse tempo que Lorena, Kemily, Roge, Ana, todo mundo, G que tá aí, Vinícius, porque foi para esse tempo que você nasceu. Todo mundo que tá aí, eu quero dizer que foi para esse tempo. Você não nasceu na hora errada, você não está no lugar errado. Eu quero dizer que você está no lugar certo e na hora certa. Você só precisa entender qual a sua missão nesse tempo e nesse lugar. Tenha agora um coração grato por tudo na sua vida. Eu falo que a chave do sucesso é a gratidão no coração. Que a graça, que a misericórdia e o socorro do Senhor estejam presentes na sua vida todos os dias, porque Ele é Deus, Emanuel. A palavra de Deus fala que Emanuel é o Deus conosco. O Senhor está aí com você agora, ministrando essa unção de Esther. Eu quero ativar agora sobre a sua vida essa unção de Esther, que seja ativada sobre a sua vida
o acesso a esse trono da graça, que seja ativada sobre a sua vida o entendimento e o cumprimento do propósito do Senhor, coletivo e individual para a sua vida. Deus tem uma missão para cada um. Não pense que você foi esquecido. Deus tem uma missão individual para cada um de nós. E eu tenho agora essa autoridade que o Senhor nos deu, que você receba essa autoridade que o Senhor te deu para ativar essa unção de Esther sobre a sua vida, de entendimento do propósito, de cumprimento de propósito, de alcançar graça e misericórdia e socorro do Senhor. O Senhor traz agora, o Deus Emanuel traz agora sobre a sua vida o socorro bem presente. Sinta Deus agora te abraçando, sinta agora o Senhor te envolvendo, sinta agora o Espírito Santo de Deus ativando sobre a sua vida. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça e declara: eu ativo agora a unção de Esther sobre a minha vida, porque eu tenho acesso ao trono do Senhor, eu tenho acesso à graça, misericórdia e entendo agora que haja entendimento. Espírito Santo de Deus, ativa o entendimento do meu propósito nessa terra. Senhor, ministra no meu coração e que eu tenha olhos e ouvidos espirituais para entender o chamamento do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. E eu quero que você se lembre, antes da gente encerrar, eu quero trazer um desafio para vocês hoje, para que vocês possam enumerar algumas bênçãos que o Senhor tem já trazido sobre a sua vida, e enumere também algumas bênçãos que você quer que o Senhor traga nesses dias sobre a sua vida, para que você possa levar diante do trono da graça, para que você possa colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que você tem almejado, né? Primeiramente, entender o seu propósito e, em cima de entender o seu propósito, buscar os seus milagres. Então, amanhã nós vamos estar falando sobre Ana, e Ana está vinculado muito a conquistar o seu milagre. Por isso que eu preciso que você coloque no papel tudo aquilo que você tem clamado diante do Senhor, e Deus ainda vai colocar agora no seu coração algumas coisas que não são do seu entendimento humano, mas que são propósitos de Deus para a sua vida, que você vai falar: Senhor, o Senhor quer isso mesmo para mim? Então deixa Deus ministrar no seu coração e agora o que Ele tem para você. Você pode colocar no papel aquilo que você quer, mas deixa Deus também ministrar no seu coração aquilo que Ele quer para a sua vida. Amém? Então amanhã nós vamos falar sobre Ana. Dia 27, sábado, nós temos um encontro, né, lá na Luz Flamboyant, onde a gente também vai falar um pouquinho sobre a importância da vida dessas mulheres e aprender um pouquinho. E lá Deus vai novamente te fazer a pergunta: o que você quer? Qual é o seu pedido? Prepare-se, porque Deus tem preparado um banquete, uma mesa com coisas maravilhosas para nós. Eu creio isso, recebo isso e declaro essa bênção de Deus sobre a sua vida. Lembre-se, foi para esse tempo que você nasceu. Você nasceu para ser amada. Você nasceu para viver o propósito de Deus na sua vida. Beijo, bom dia, que Deus abençoe vocês. E eu espero vocês amanhã com a unção de Ana sobre a sua vida. Vamos conquistar o nosso milagre? Beijo e até amanhã.